Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou continuar sugerindo algumas obras aqui na nossa nova playlist para você estudar no conforto do seu lar, para você buscar quando você tiver condições de ler uma obra com mais atenção, de estudar ali. Devagar você pode ir fazendo esse trabalho. Então, deixa eu organizar aqui um pouquinho que está dando sombra ali. Isso, melhorou. Então vamos lá. A dica desse vídeo, né, é sobre essa obra aqui ditada pelo nosso querido Jerônimo Mendonça, Desencarnações Coletivas, tá? Aqui ele fala sobre as pessoas que desencarnaram nas guerras, né, por meio de doenças contagiosas, como aconteceu com o Covid. É claro que aqui não está falando do Covid, eu estou exemplificando, tá? Então, quando acontece um desastre, muitas vezes, de um fenômeno, de um vulcão, desencarnar muitas pessoas de uma só vez, né, as grandes catástrofes pelo mundo. Então, ele fala sobre tudo isso aqui nessa obra. E eu trouxe aqui alguma coisa sobre ele, quando ele diz, bem no comecinho da obra, o nome da obra é Desencarnações Coletivas, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, psicofonia de Isoldino Rezende. Essa obra aqui, tá, pessoal, é uma obra maravilhosa, eu deixo aqui, principalmente os médios psicofônicos que trabalham com resgate de espíritos, né? Que seja de forma profunda, seja de forma mais simples, né? Cada um no seu tempo vai estar aí realizando o trabalho que ele achar que deve, né? Quando ele estiver servindo, né, de instrumento numa casa espírita. Aqui bem no comecinho da obra, o autor, né, ele diz aqui, esse texto foi escrito por Jerônimo Mendonça em 1963. Veja bem, quando eu partir deste mundo, sentirei no espírito uma doce vibração de alegria. Somente levarei comigo não recordações de mim mesmo, mas dos meus verdadeiros amigos que povoaram a minha apagada existência, de tudo que é bom e agradável, qualidades que estou longe de possuir. Quando esse corpo enfermo descer à escuridão dos 7 palmos, orem por mim. Levarei no meu pensamento aqueles que verdadeiramente amo. Se algum dos meus irmãos guardar-me na lembrança, peço a Deus a bondade de fazer-me digno dessa recordação. Ah, quando meu corpo enfermo descer ao estômago insaciável do cemitério, hei de bendizer as dores que maldisse. Aqueles que realmente gostarem de mim, pensem que eu os amo ainda. Ah, como serei feliz no dia em que deixar este mundo. Pensei que a morte era o fim das ânsias do coração. Contudo, não é assim. Nem pó e nem solidão. Saudades. Jerônimo Mendonça. Ele escreveu quando ele ainda vivia na Terra. Ele escreveu em 63 e eu nasci em 64. Né? Então, veja bem. Hoje eu estou aqui lendo essa mensagem do nosso querido Jerônimo e eu fico até emocionada. Quando eu trago alguma coisa dele, né? Porque ele está aqui ao meu lado, a presença é muito forte, né? Mas eu tenho um equilíbrio de transmitir esse comunicado para você, essa mensagem importante para muitos outros médios, outras pessoas que irão assistir, né, essas dicas de leitura aqui do nosso canal. Porque eu aproveito e acrescento com as minhas experiências. E aqui eu devo contar a vocês que logo quando eu comecei a minha jornada de conhecimento sobre a obra do Jerônimo, eu fui trabalhar num grupo, né? Foi o último grupo que eu permaneci na Casa Espírita, quando eu já estava deixando, acho que em 2012, 14, não me lembro. E aí, nessa época, eu fui conhecer a história do Jerônimo. O meu dirigente, o seu Ismar, né, que já falecido também, vai fazer agora 1 ano que ele desencarnou. E ele, aquela pessoa que conheceu o Jerônimo em vida, os olhos dele brilhava quando ele falava sobre o Jerônimo, porque ele conhecia a obra, ele conheceu o Jerônimo vivo, era um grande amigo. E todo ano ele fazia aniversário no dia 13 de dezembro, e sempre, ou após o dia 13, né, ou antes do dia 13, eu sempre levava uma mensagem que eu escrevia,
que o Jerônimo enviava para ele. Ele já ficava me aguardando quando eu ligava, que eu ia levar essa mensagem. Então, é isso que ele está falando aqui. Os amigos, os irmãos, as impressões, tudo aquilo que ele vivenciou era o que ele estava carregando com ele. Continuando, ele diz: o gigante deitado é como eu era chamado pelas pessoas que me conheciam e se assustavam com o meu otimismo, com minha força de vontade e resignação. Recebi nesta última roupagem física a oportunidade de reparar com eficácia um passado difícil. Todos nós temos esse passado, indubitavelmente. Consegui reunir condições para, por meio de intensa dor, vencer o homem velho e acender a luz do meu coração como espírito. Enfim, o amigo se foi, mas como o amor é a lei do universo, quem ama não se separa. Permanecerá conosco trabalhando sempre. Agora, sem a prisão da matéria, continuará servindo com Jesus. As grandes expectativas de um adolescente. No fim da minha adolescência, surgiram em mim os grandes conflitos psicológicos. De um lado, a sede da felicidade, o desejo de um lar, uma esposa, filhos. Do outro, a carência, a dificuldade, o corpo frágil. Um dia, enquanto descia a Avenida 13 em direção ao bairro Progresso, onde residia o senhor Josias Alfaiate, hoje residente em Brasília, este me chamou. Entrei em sua alfaiataria e ele, sorrindo, me disse: tenho uma surpresa para você. Perplexo, indaguei: qual? Um terno. Naquela hora, senti as palavras faltar e um tremor invadiu meu corpo. Um terno? Pela primeira vez, aos 17 anos, ia conhecer o que era usar um terno. Ele, de propósito, fizera-me uma surpresa com sua alma boa, conhecedora da minha pobre vida de lutas. Foi aí que vesti o meu primeiro terno branco, a minha primeira gravata, o meu primeiro par de sapatos. E naquele dia, entusiasmado e feliz, cheguei cantando em casa. Minha mãe estranhou a minha alegria. Contei-lhe o fato e ela se rejubilou. Fui ao banheiro e higienizei meu corpo. Entrei para o meu quarto vaidoso. Penteei o cabelo até cair na testa. Peito largo, e disse para mim mesmo, batendo no peito: Tarzan, rei dos macacos. Veja bem. Naquela época, os rádios locais anunciavam um filme com muita ênfase. E o vento levou. À noite, saí estreando o meu terno para assistir ao filme, que teve 4 horas de duração. O cinema estava lotado. Nenhuma cadeira estava vazia. Fiquei o tempo todo de pé. Ao terminar a sessão, estava petrificado como se meus pés tivessem sido parafusados no piso. Estava pálido e com muita dor nos membros inferiores. Foi assim que começou a minha dolorosa e difícil paralisia. Eu, que entrei jubiloso no Cine Capitólio, senti naquele exato momento que o vento havia levado os meus sonhos, minha pouca saúde e minha esperança. Voltei para casa carregado. Minha mãe se assustou ao me ver chegar carregado por 2 amigos. Aquela calça que vesti com tanto entusiasmo e alegria teve de ser cortada, pois o inchaço dos pés era tão grande que ela não passava por eles. Assim, meus primeiros sonhos de adolescente de 17 anos foram massacrados. Meus pais logo chamaram um médico, e este deu o triste diagnóstico. Naquela época, não sabíamos precisar o peso desse vocabulário, artrite. Senti apenas um impacto profundo, uma dor imensa, grandes contorções nos quadris, nos pés e uma vaga intuição de que todo aquele castelo de sonhos havia só sobrado. Foi então pela primeira vez que tive meus 3 primeiros meses de leito plenamente impossibilitado de me locomover. Então veja bem, essa obra, além de trazer um pouco dessa história desse irmão, desse gigante deitado, veja bem, um menino de 19 anos, 17 anos aliás, ganha um terno branco, um sapato lindo, primeira vez, vestiu
entusiasmado, vai assistir um filme. Chega lá, aquela multidão, não tinha lugar para sentar, ele ficou em pé ao lado de uma marquise. E aí, ele percebe que, ao entusiasmado assistindo o filme, quando ele percebe que ele quer voltar embora, ele não consegue dar o primeiro passo, as pernas inchadas, e para tirar a roupa a mãe teve que cortar de tesoura. Então veja bem, ali era o começo dessa artrite reumatoide que estava, né, abeirando o seu corpo físico para que ele permanecesse deitado por longos 30 anos, ainda na juventude. Aqui num trecho da mensagem ele diz o seguinte, aqui no decorrer do livro. Ele fala assim: o remorso é uma dor muito forte, mas tem a grande força de levar à reparação. No mundo podemos enganar os seres humanos, mas a Deus jamais enganaremos. Essa expiação que ele passou está aqui. E aqui ele diz assim: imagine Jerônimo, o espírito, sair de seu palácio para habitar um mundo selvagem em um corpo grosseiro e animalizado como o nosso. Há 2000 anos para trazer ao homem sua virtude. Sua vida na terra foi tão difícil que muitas vezes chegou a suar sangue, tamanha pressão que o corpo físico imprimia ao seu perispírito. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, meus irmãos, aqui ele fala das pessoas que desencarnaram na guerra, das dificuldades encontradas no mundo espiritual, das frentes de socorro, do amparo divino e de tantos colaboradores, né, nas frentes de trabalho para acudir essas pessoas que deixam a Terra por meio de um desencarne coletivo. E aqui eu deixo mais uma vez essa obra Desencarnações Coletivas, ditada pelo nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, que nos esclarece como acontece a chegada dessas criaturas no mundo espiritual. Hoje nós estamos lidando aqui, hoje são 22 de agosto de 2024, né, estamos passando momentos difíceis lá no Oriente Médio, onde está tendo muitas guerras, né? Na China, aliás, na China não, desculpa, na Ucrânia. Então, são tantos ambientes que a gente vê a quantidade de desencarnes, onde temos muito a fazer, muito a estudar, muito a compreender. E eu digo a vocês, meus irmãos, experiência ao longo desse tempo com esse espírito amigo Jerônimo Mendonça, ele me trouxe muitas informações do mundo espiritual que me serviram de teste, me serviram de aperfeiçoamento espiritual, coisa que nunca ninguém conseguia me ajudar esclarecendo. Foi esse espírito amigo Jerônimo Mendonça quem me ajudou na minha trajetória terrena a decifrar os enigmas, a perder o medo, a buscar, a fazer esse trabalho no modo online que eu estou fazendo hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir. E não deixe de assistir a nossa playlist completa com as sugestões, né, de obras que eu já estudei e que eu deixo aqui como sugestão para você quando tiver um tempinho aí no seu lar, tanto assistir o vídeo como buscar as obras para você complementar um tijolinho aí na sua evolução espiritual terrena. Até o próximo encontro.